Agora imagina também a situação, hein? Você trabalha, tem seu imposto descontado, mas na hora de sacar o FGTS, nada de dinheiro. Complicado, né? Pois é isso que vem acontecendo com alguns trabalhadores. Ao consultar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de Contas Inativas para poder fazer o saque, tem gente descobrindo que as empresas não depositaram o valor devido. E aí, o que fazer, hein? Esse é o nosso assunto com o advogado trabalhista Fernando Coelho. Bom dia. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Então vamos lá. O que fazer então, né? Quando você chega, vai consultar, vai fazer aquela consulta na Caixa Econômica para saber se vai sacar o seu dinheiro daquela conta inativa e descobre que não tem dinheiro nenhum lá. Não há outra solução que não seja procurar um advogado e procurar a Justiça do Trabalho. Porque ao descobrir que não foi feito o depósito no curso lá do seu contrato, tem que ser ajuizada uma demanda. É caso de justiça mesmo, né? Não tem jeito. Quer dizer, estamos passando da premissa de um emprego que já ficou para trás, né? Porque essas contas que o governo vem agora liberando são as chamadas contas inativas, as contas que estão inativas até 31 de dezembro de 2015. Ou seja, a pessoa já trabalhou naquela empresa. Já trabalhou. E já saiu, pediu demissão, enfim, né? Tem que ter, ou pediu demissão, né, ou foi mandado embora por justa causa. É uma das duas hipóteses que você não pode movimentar a conta de FGTS. Então é normal você pedir demissão, você não pode movimentar e essa conta fica lá, em tese você só vai levantá-la na aposentadoria. Esse que é o problema, as pessoas falam, se eu vou levantar na aposentadoria, nem se preocupa de verificar o que ocorreu. Isso é muito comum acontecer? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Em alguns segmentos produtivos, né? Essas empresas, por exemplo, que prestam serviço via licitação para entes públicos de limpeza, asseio, conservação, via de regra, chegam no final do contrato, estão sempre quebrando e aí não pagam o FGTS, seguram o INSS, descontam o INSS a parte que compete ao empregado e não repassa ao INSS. Isso, infelizmente, é algo absolutamente rotineiro na Justiça do Trabalho. Talvez ocupe o maior tempo da Justiça do Trabalho. Olha o que disse a Maria Aparecida Oliveira, justamente isso. Olha, a empresa que eu trabalhei sumiu, fechou as portas, desapareceu e nem deu baixa na minha carteira. O que eu devo fazer? Vai ter que procurar a Justiça do Trabalho também, porque ela vai ter dificuldade no INSS ao se aposentar, possivelmente ele também não deve ter pago o INSS dela, então ela vai ter que procurar a Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho determine a baixa na carteira dela, oficialmente, e aí o tempo de serviço dela vai ser contado. A Jéssica Souza disse que quer saber se a empresa dela não depositou FGTS e agora, como sacar? A quem recorrer? É exatamente isso que o senhor falou, procurar a Justiça, né, do Trabalho. Tem que procurar a Justiça do Trabalho. Agora, se o trabalhador percebe lá no curso do contrato de trabalho dele, está lá trabalhando, que está havendo algum tipo de problema, e os meios disponíveis na direção são enormes, né? Entra no site da Caixa, cartão cidadão, app no celular para você fazer essa fiscalização. E o empregado não quer se expor, o que é bastante razoável também. Ele tem sempre o sindicato, tem o Ministério Público do Trabalho, em que você pode encaminhar uma denúncia anônima de forma que a empresa venha comprovar perante o sindicato ou ao Ministério Público do Trabalho, por exemplo, de que vem normalmente recolhendo esse FGTS. Em sendo detectado o problema, pode-se fazer um acordo com a Caixa, parcelar essa dívida e acertar. Porque é uma expectativa do trabalhador em receber isso. Imagina, olha só o que disse o Leonardo Servari. E quando a Justiça determina o pagamento e a empresa não cumpre? Das duas, uma, né? É porque ou a empresa não tem condições, está num processo falimentar. E aí não vai pagar nunca? Não vai pagar nunca, infelizmente, é um risco que se corre. Né? Ou a empresa sumiu, não está conseguindo nem ser encontrada. Né? A Denilza Falcão disse que no site da Caixa vejo o saldo, diz que eu tenho dinheiro, mas no site do governo fala que eu não tenho nada.
que eu faço? Acredita no site da Caixa, porque a Caixa... Viu, Denilson? Acredita no site da Caixa. A Caixa é o órgão gestor do FGTS. Quer dizer, além de banco, ela é órgão gestor. É ela que cabe gerir todos esses recursos que são captados a título de FGTS. O Reinão Santos disse a mesma coisa. Olha, meu FGTS eu liguei na ouvidoria no início do mês e estava lá. Ontem, quando fui pesquisar novamente, já não tinha saldo nenhum. Olha que coisa maluca. Na ouvidoria diz que tem. E quando foi consultar novamente, não tem mais. Seria interessante o comparecimento a uma das agências da Caixa. Parece que a Caixa ela está até com um horário estendido exatamente para poder atender esses trabalhadores, porque lá ele vai receber um documento dando conta de que existe esse dinheiro ou não existe esse dinheiro. Né? Não sei, talvez um erro de sistema, dizendo que houve um recolhimento. Deveria ter ocorrido o recolhimento, mas de fato a empresa se furtou, né? Olha só o que disse a Daniela em Conrad. Trabalhei na prefeitura de Pancas por quase 4 anos e não tem saldo nenhum de FGTS. Eu era contratada, por que será que a prefeitura nunca depositou nada? Vamos lá. O cargo em comissão, aquele de livre nomeação, livre exoneração, são chamados cargos de confiança, né? Normalmente os políticos, você contrata uma pessoa, contrata outra para fazer a sua assessoria. A pessoa tem uma situação funcional bastante estranha. Por quê? Ela nem é servidor público, porque não fez o concurso público, nem é um trabalhador regido pela consolidação das leis do trabalho. Então, esse tipo de trabalhador, ele não goza de todos os benefícios do servidor público e do trabalhador, então, digamos, não tem seletista. direito ao FGTS? Não há previsão para o recolhimento do FGTS. Não tem lei para isso? Não tem. O único direito que esses trabalhadores têm, chamados cargos em comissão, é o INSS. E tem que ser recolhido o INSS nessas hipóteses. Tá certo. Tem só mais uma pergunta aqui que é comum para 2 pessoas que mandaram para a gente, a Marina Martins e a Jéssica Souza. E quando a empresa não coloca a data de afastamento e consta como ativa? Também aconteceu com a Jéssica, que diz que a empresa que o esposo dela trabalhou em 2009 não deu baixa na carteira, descobriram agora como consta como conta ativa, com 47 depósitos pendentes e como dá baixa na carteira. Enfim, a empresa não deu baixa na carteira ou consta como ativa a conta. Se não houve a baixa, se não houve nenhum desses, vamos dizer assim, desse dispositivo que a lei especifica, seria interessante que ela procurasse o sindicato dela ou um advogado, né, da sua confiança e verificasse essa situação. Porque se de fato a prestação de serviço já não mais existe, precisa dar termo a isso, né? Dar fim. Porque o que acontece, Andressa, é que o contrato de trabalho, as exigências de ficha de registro empregado, CAGED, coisa e tal, é uma burocracia muito grande. Quando esses documentos ainda estão vivos, né, quer dizer, ainda não foi dado baixa neles, a Caixa faz a leitura, né, o computador faz a leitura que aquilo está ativo. E se está ativo, você não tem como sacar. Quer dizer, se está ativo, inclusive passa a aparecer eventuais pendências, né? Porque se de fato a prestação se encerrou em 2015, mas está ativo, o que o computador vai ler? Que você está devendo 2016, 2017, desde a saída. Entendi. Porque se não foi dado baixo, o computador entende que... Então a solução é procurar a Justiça do Trabalho mesmo. A solução é, a princípio, procurar a Justiça, seja através do seu sindicato de classe, seja através de um advogado de sua confiança. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Amanhã.